dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a nossa querida Dulce. Vai falar um pouquinho aí da trajetória dela e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre política, que é o que envolve todos nós aí. Por mais que você não goste de política, você vive no meio político, politizado. Então, infelizmente, você participa de todos esses momentos aí. E meu nome é Márcio, eu estou aqui para conversar um pouco com a Dulce sobre política e também para revelarmos algumas intenções aí que a gente tem para tentar melhorar o nosso país através do esclarecimento dos nossos queridos irmãos aí. Alguns deles ainda com uma ideia um pouco enviesada sobre política. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí para dar uma ajuda para a galera aí. Dulce, se apresente. Ok, Márcio, obrigada por essa oportunidade. Então, meu nome é Dulce, Dulcilene é meu nome, mas todos me conhecem por Dulce, eu sou psicanalista. Eu tenho uma formação e uma graduação em licenciatura em História, porém eu fiz pós na área da saúde mental, né? Dentro da psicanálise, dentro da sexologia também, eu fiz pós, um MBA, coach, mentoria para gestão de pessoa, que usa a mente também. E terminando já um mestrado e doutorado na área da psicanálise. Então, eu tenho quase 60 anos, né? Não sei se tem que falar que é a idade. Não é muito bom falar, mas não. Vai lá. Não, mas eu vou com a carinha de jovem, né? Então... Acho que não vão acreditar. Não vão acreditar. Né? E casada, tenho 5 filhas, né? Tenho um neto. E para mim é um prazer ser uma bênção, né? Um prazer, uma bênção de ser uma mulher, ser uma dona de casa, ser uma profissional, ser mãe, ser vó, então isso me completa, né? E também, mais ainda, por ser uma pessoa religiosa. Eu penso que Deus é acima de tudo. Né? Então tem que ser o centro de nossas vidas em tudo que a gente for fazer. E uma coisa que você falou bem interessante, falando sobre a política, como uma profissional na área de saúde, Márcio, eu te falo que muitas pessoas, elas estão tendo a sua mente muito doente, muito doentia por assunto de política, não estão sabendo separar as coisas, né? Lógico que tem que ter oposição em todas as coisas, né? Se todo mundo gostasse do vermelho, do que seria o preto, né? Ou o azul. Mas que essa oposição ou escolha não venha afetar o relacionamento que nós temos dentro da sociedade, dentro do nosso lar, dentro da nossa religião, né? Que isso acontece também por um ser da direita, outro da esquerda, outro do meio, enfim. Então, eu acho bem importante nós falarmos um pouquinho sobre isso, a saúde mental das pessoas na área política. Precisa ter esse entendimento e essa luz, que atrapalha. Recentemente nós tivemos, posso contar aqui uma experiência? Sim, com certeza. Então vamos lá. Essa semana tivemos uma experiência em que uma pessoa da minha família foi cumprimentar um vizinho, o vizinho é novo, né? Faz pouco tempo que mora lá na rua. E eu falar bom dia, o cara mandou para aquele lugar e me fez o sinal de L, até aí tudo bem, e chamou de fascista, seu fascista. E aí a pessoa perguntou assim, né, mas por que você está me xingando, né, fazendo esse gesto feio? Ah, porque você tem uma bandeira do Brasil na sua casa. Ele não é brasileiro. Pois é. Então, eu fiquei pensando assim, como as pessoas estão doentes, cegas por opinião política, oposição dentro da política. Tem que respeitar. Com certeza. Né? Tem que respeitar o ser humano. E é interessante que a mente, como ela domina o nosso corpo, quando ele vai desenvolvendo essa raiva, ele começa a cometer crimes. Sim. Né? Foi o que aconteceu um mês atrás com aquele rapaz lá nos Estados Unidos, né? Estava dando uma palestra lá no estado de Utah e o outro foi lá e deu um tiro nele. Por quê? Porque eu não gostava, porque ele defendia, né, tal coisa.
ok? Vamos voltar assim para o assunto da política. Qual que é a tua visão dentro da tua área de estudo ali, da psicanálise e tudo mais? Qual que é a tua visão sobre a política e o que ela influencia na vida das pessoas? Então, o que ser a política, né? Então, a política é uma maneira de governar as pessoas a ter um direcionamento correto dentro de um estado, dentro de um país, né? Dentro de um município, de uma maneira com leis que vai o quê? Ensinar as pessoas, educar as pessoas, direcionar as pessoas para ter um bom convívio. E como isso vai afetar a nossa mente? Eu tenho um pensamento que eu aprendi com um homem, ele foi até candidato a presidente dos Estados Unidos, o nome dele chama-se Joseph Smith. E ele disse assim, né? Que ensina princípios corretos aos homens e eles governam suas vidas. Então é isso que a política é, ensinar princípios corretos para nós, o que nós temos que fazer como um cidadão, né? Seja de qualquer parte aqui dentro do país, e nós vamos, como se diz, nós vamos conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que foi ensinado. Então, como que isso vai afetar? Vai nos conduzir de uma maneira saudável, mas sendo correto, né? Sem roubo, sem plantagem, Sim. sabe? Então, tudo isso. Princípios corretos, né? Temos que ter, isso é antigo, né? Já é bíblico, desde da criação do mundo, que temos que ter uma lei celestial, espiritual de Deus, e leis terrenas para nos governar. É tanto que se você for analisar os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos é Deus, né? Os 4, os 5 para frente é do próximo, porque nós temos que ter esse padrão de convívio com o nosso próximo. Que ele disse, ama teu pai e tua mãe, depois ele não fala sobre não mentir, né? Não julgar o nosso próximo, amar nossos inimigos e assim por diante. E a política é para isso, para nos ajudar a ter um convívio com a nossa sociedade, tendo uma casa, né, com as suas normas, leis dentro do trânsito, então, tudo isso. É interessante que você comentou a respeito dessa questão das leis, né? Muitas das vezes as leis, elas podem auxiliar nessa regulação da sociedade, porque a sociedade ela se torne sustentável e realmente prospere, ou ela também pode destruir muitas das vezes a sociedade, né? Dependendo do tipo de leis as quais a gente tem. É muito importante a gente ter um entendimento de moralidade da lei, né? Lembrando que no tempo da Segunda Guerra lá, era permitido pela lei da época, né, assassinar judeus. Um crime, né? Um crime. Você assassinar qualquer ser humano, é um crime, independente de qualquer coisa, né? É um crime. E quando a gente não tem essas regras morais, as quais guiam a gente na sociedade, a gente começa a ter problemas e as coisas caminham para o caos. No meu entendimento, as nossas leis, elas precisam de uma reformulação. Não no quesito de ser tão punitivas, mas primeiro, para a gente atingir um patamar a longo prazo, elas deveriam ser educativas, mas a gente precisa também frear, que nem a gente teve essa semana mesmo esse problema no Rio de Janeiro, a gente precisa frear de uma forma assim mais contundente essas ações criminosas que a gente está tendo no país, né? sim. E que nem não é querendo polemizar, mas geralmente a gente tem essas leis um tanto quanto mais brandas, vamos dizer assim, para não usar outro termo, quando a gente tem um governo mais alinhado à esquerda. E a gente tem leis mais puxando para questão realmente de que se respeitem os direitos dos cidadãos ali que não estão cometendo delitos, quando a gente tem um governo mais à direita, né? O que você acha disso? Você concorda? Discorda? Eu concordo, sim. E é visível isso aí. Quando nós temos um partido, um governo que seja da direita, parece que tudo sai direito, né? Na minha visão e no que falam os números, Sim. né? Quando você tem um governo que é da esquerda, infelizmente, parece que sai tudo torto.
né? Se permite tudo, então eu apoio sim o governador do Rio de Janeiro, o que ele fez foi excelente. Morreram tantos, mas o mais importante é a gente frisar que foi para combater a criminalidade que está demais, Sim. né? Então, eu estava vendo numa pesquisa que 90% das pessoas, inclusive eu estou com uma filha lá no Rio de Janeiro, que estava no meio do tiroteio, em que 90% da população que mora nessas áreas onde foi atacada está de acordo com os policiais. Então, quer dizer, 90%. 90%. Por quê? Porque aqueles traem, infelizmente, era mal para a sociedade. Sim. Né? E nós perdemos 4 policiais, né? 4 homens que vai fazer falta na corporação. Né? Então, vai fazer. E outras reportagens que eu vi de mães de bandido que falou assim, ainda bem que morreu. Né? Eu conheço pessoas, eu conheço mães que falam, olha, eu prefiro meu filho morto do que ele bandido, porque ele está assaltando, ele está matando alguém. Então, é bem interessante, porque tudo começa no comportamento da mente do ser humano, no comportamento humano. E isso percebe desde pequeno. Desde pequeno. E é interessante porque a questão do comportamento, muitas das vezes, como a gente vive numa sociedade e tudo mais, a gente passa por um processo de desenvolvimento, a gente precisa de algumas travas, né? Para as pessoas que não têm esse senso moral bem claro, que são as leis. Então, você tendo leis que realmente punem e reprimem alguns tipos de ações, por exemplo, o tráfico de droga, o abuso contra a criança, né, o abuso contra a mulher. Quando você começa a ter esse tipo de leis de forma bem definida, você dá o primeiro passo para a mudança na tua sociedade. Sim. O problema é que hoje nós não temos essas leis para dar esses passos no sentido moral. A gente tem mais essas leis para polemizar, né? Então, parece que a ideia é jogar um contra o outro. O homem contra a mulher, Isso. o branco contra o negro, né? Devido à cota, a isso, aquilo. O pobre contra o rico, o trabalhador contra o empresário. Né? E na verdade, pelo que eu observo, o nosso verdadeiro vilão acaba sendo o nosso próprio governo, que deveria estar unindo todo mundo. Né? Todo mundo. E não, ele sempre está procurando culpado, né? Está sempre jogando nas costas de alguém as coisas que são responsabilidade dele e não está assumindo o que deveria assumir. E para a gente travar isso, o que a gente pode fazer, Lucy? Então, o que nós precisamos fazer é uma mudança. Eu sempre falo mudança em quase todas as leis, que precisa ser urgente, revista isso aí. Penalidade para menores, né? Então, cometeu crime, tem urgente, precisa ser mudada essa lei. Recentemente eu conheci um menino de 15 anos que ele é chefe do tráfico de droga, 15 anos. Quando você vê 15 anos a pessoa, você vê criança, né? Mas já é chefe. Então, o que se espera dessa pessoa no futuro? Então, tem que mudar sim. Isso vai ajudar aos demais a ter uma visão do que se é, tendo a penalidade. Veja só, por que antigamente, no Velho Testamento, na época de Moisés, aquele que roubasse seria torado a mão, cortado a mão, né? Então, eu não vou roubar porque eu sei que vai ser cortada a minha mão. Sim. Então, poxa, eu não vou fazer isso porque eu vou ter penalidade. Sim, então isso funciona, porque a nossa mente, ela vai sendo alinhada ao que é correto. Né? Você não pode deixar, tem que ter limites, né? Então não pode deixar aquilo aberto. Porque a nossa mente, ela vai aprender, como você diz, aquele mesmo princípio. Eu ensino o que é correto e você vai governar a tua vida, mas porém, a cada escolha tem a tua consequência. Sim. Então, um jovem sabendo que se eu vou entrar na época do crime, no mundo do crime eu vou ter penalidades, isso vai ajudar muito, porque está começando por eles agora, né? Ou terminando. Essa é a lei da semeadura, né? A gente planta e acaba tendo que colher. Exatamente. O outro ponto que também eu acredito que se deve mudar dentro de uma lei dentro aqui no Brasil são as crianças, que eu estava vendo uma psicóloga famosa, ela é argentina ou chilena,
não lembro bem, mas é um país hispânico. Ela dizendo assim que seria um pecado muito grande você colocar uma criança na escola, numa creche, separando, olha que trauma, e isso é verdade, separando a criança da mãe, do leite materno que tem, para levar para uma creche. Né? Às vezes a mãe precisa trabalhar, sim, mas aí é que tá, se o governo ajuda essa mãe nesse período, eles não têm condição, então aí o governo pode se dar uma ajuda para que a mãe, exato, fazendo o papel dele, entendeu? E aí essa mãe tem mais tempo com esse bebê, com essa criança, até a idade escolar. E sabe quando que é a idade escolar? É quando a criança não quer ficar mais perto da mãe. Quando ela vai para a escola e ela não chora, ela quer ir ficar com os coleguinhas, ela quer ir ficar longe de casa. Esse é um período em que a mente está madura para ir para a escola. É incrível isso, né? Como que é a nossa mente. Mas quando uma criança ela é tirada cedo da mãe, colocada numa creche, numa escolinha onde for, e ela chora, ela sente falta, isso prejudica o cérebro da criança. E aí o que ela vai ser no futuro, só o Senhor sabe. Sim. Né? Então, precisa se mudar. Quando se muda essas leis para o bem, então eu penso assim, muda leis com um conselho de todo mundo junto, todos os líderes responsáveis pela Constituição. Mas a Constituição pode ser mudada? Pode sim. O homem, quem criou, pode sim mudar, né? E aí entrar no bom senso sem criticar. Eu acho assim, eu acho muito feio quando eu vejo nossos políticos falando palavrão e, sabe, eles se preocupam muito de um ofender o outro, desmoralizar o outro, mas não se preocupa com o ser humano, com o outro, com o próximo. E quando se faz isso, uma lei para ser aplicada pensando no benefício da sociedade, da família, as coisas funcionam. Eu não gosto de você, você é meu inimigo. Mas nós estamos aqui para resolver um caso de fulana, salvar a vida de fulana. Então nós vamos remar junto. E isso entre eles não acontece, né? Então, por isso que eu penso nessa... Às vezes a gente vê muito ataque pessoal, né? Sim. Vai pro lado pessoal ali, não é o ataque com relação à ideia da pessoa, mas se combate a pessoa como um todo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm uma personalidade que a gente enxerga como nociva para a sociedade, por exemplo, uma pessoa que defende um bandido, um criminoso, né? Ou até mesmo alguém que comete delitos mais graves aí contra a mulher. É difícil a gente chegar ali e se aproximar dessa pessoa, né? Mas mesmo assim ela merece, pela nossa Constituição, ela merece e deve ser ouvida. Sim, sim. Não precisa estar xingando, né? Porque é um ser humano, né? Tem a sua opinião. Eu, por exemplo, eu não confio em pessoas que apoiam bandido. Sim. Não confio. Justamente. Entendeu? Mas eu não vou ficar xingando e falando um monte de besteira porque vai adiantar. Vai mudar? Não. Então nós temos que semear amor, paz, para que ela venha prevalecer. Agora, se eu for xingar como que eu vejo isso, acompanhando todo o meio político do nosso país, é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Eu estava vendo aqui na rede social sobre a Michele Bolsonaro, que vai estar aqui no Paraná, e muitos comentários, sabe, só esculhambando, é bom que não passe aqui, esconde tua joia e tal. Eu digo assim, nossa, mas é uma mulher, uma pessoa decente, que tem família, não é perfeito, porque ninguém é perfeito. O que eu ganho xingando ela? E ela foi uma pessoa que mostrou muitos resultados, né? Muitos resultados. Quando ela estava lá como primeira-dama, ela fez muitas coisas positivas, né? Muitas coisas boas. Sim, né? Que não precisava ficar esbanjando, né? o dinheiro público, e também de uma maneira, quando ela fazia, muito sigilosa. Isso é admirável. Sim. Né? Não só ela, mas em outras pessoas também, quando você faz o bem, sem precisar estar se mostrando, sabe? Então, hoje a gente precisa pensar muito no que estamos fazendo, repensar as leis, né, na nossa Constituição, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado ou completado. Precisamos completar isso, então vamos sentar no conselho e vamos completar isso aqui. E quando eu falo conselho, eu falo todo o Senado, todo
plenário que chama, todo, enfim, toda a classe lá que precisa se reunir e fazer se foi um dia, 2, 3 dias, mas com um espírito de ser humano, tá? Muitas vezes a gente pensa, mas uma criança lá, um menino de 13 anos cometeu um delito, tá, mas ele teve a ideia de fazer aquilo, e ele sabe que é errado, né? Toda pessoa que comete um crime, na sua mente já sabe que é errado, né? Lembra você quando era pequenininho, assim, uns 4, 5 anos, quando você fazia uma travessura e sabia que é errado? Sim, ia se esconder, né? Se escondia porque ele sabia que estava errado. Porque a nossa mente, Márcio, ela é adulta, a nossa mente, ela não é infantil, ela é adulta. O nosso corpo, que é infantil e vai crescendo com o tempo, desenvolvendo. Mas a nossa mente, ela já é adulta. Então, ela só vai se acostumando com o nosso corpo. Então, sabe, uma criança de 5 anos, se ela fizer qualquer coisinha, ela se esconde, ela mente da mãe. Então, se precisa se é ensinado desde já tem um bom cidadão aí. Com certeza. Do povo. Com relação a projetos sociais ali, você consegue enxergar algum que tenha destaque hoje ou até do governo passado para trazer para nós? Então, um dos serviços social que eu gostei muito foi sobre o estudo, né? Que foi feito no trabalho com... Eu sou um pouco intérprete de Libras, né? Eu fiz uma pós-Libras e aí me encantei, né? Então, em falar em língua de sinais, muito obrigado, né? Porque, então, isso foi assim, um desenvolvimento muito forte que o governo passado desenvolveu, porque não tinha, e hoje a gente vê muito mais em todos os lugares, isso é fora de série, e precisa estar em mais e outros locais, como nas igrejas deveria ter intérprete de Libras, né, para os surdos, e enfim, né, assistência às crianças, às mulheres também que sofrem agressão. Então, isso tudo veio no governo passado, né? Que deveria continuar como hoje, né? Como hoje, dar essa continuidade. Uma coisa que eu acho bem interessante, que é assim, olha a tendência do homem. Ah, você fez o bem, agora eu estou na tua posição, então eu vou desfazer tudo que você fez. Isso é... Sabe? Esse é um sentimento medíocre, sabe? Isso é poxa, se você fez, ficou legal, então vamos continuar, né? E aí eu acrescento. Isso é de alguém que não é digno do cargo, né? Não é, em hipótese nenhuma. Então, todo bom líder, ele tem que ver assim, olha, eu estou nessa posição, né, eu faço. O outro que assumir, diz assim, puxa, fulana fez isso, foi legal, está sendo bom, nunca devemos mexer no time que está ganhando. Então, eu vou continuar e eu vou aumentar. É igual um prédio, você tem fundamento para colocar 1000 andares, mas você conseguiu colocar somente 100. Então, o próximo que vem, deixa os 100 e coloca mais 100. Olha, vai chegar lá, entendeu? E isso é uma questão bem complicada que a gente vê hoje, que principalmente com relação à responsabilidade do gasto público mesmo, né? A gente vê que o Estado hoje está muito inchado, ele gasta demais, claro que isso é uma visão minha, né? Ele gasta demais e isso parece que não volta assim para a sociedade. O povo. A gente vê que há problemas de falta de combustível em viaturas, em alguns lugares, a saúde piorou, né? A educação hoje está com esse problema do nosso IDH e ser comparado com a América Latina e é medíocre, né? Se não me engano é o penúltimo país aí, e tudo isso aí é complicado e a gente precisava de ações, né? Mas sabe por quê? O povo não é unido. Porque nós somos o fiscal, né? Nós somos os fiscais do que acontece no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Mas as pessoas têm medo. Sim. Você tem medo de nós, né? Medo de uma reunião na Câmara dos Vereadores, nós temos medo de uma reunião da Prefeitura, nós temos medo. Temos medo. E hoje, tudo que você falar, você pode ser processado. Porque nosso país hoje está assim, né? Então, isso deixou mais as pessoas com medo de dar uma opinião e de ser o seu fiscal mesmo,
né, dentro dos hospitais, que eu falo muito disso aí, né, dentro do SUS, na parte de escola, né, parte de educação. Falando aqui, já que estamos aqui na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná, veja bem interessante, né? Nós temos rede ferroviária aqui torada em pedaços que poderia ser usado para um projeto assim, fora de série, colocar bondinho que chama, né? Sim. Para o povo, de um custo assim, bem acessível para todo mundo. Nós temos parques que precisavam ser melhorados, tem muita coisa para fazer, mas, quer dizer, a gente só vê políticos dando alguma coisa nessa época. Nessa época. Então, nessa época nós vamos pintar creche, nós vamos pintar escola, mas e antes? E antes? Então, precisamos nos preocupar, precisamos fiscalizar isso aí e falar mesmo, falar, ó, eu tenho no meu canal que eu coloquei isso, estava vendo há 6 anos atrás, eu falando sobre a cadeirinha de bebê dentro do carro, né? Então, não precisa de uma lei para que o pai coloque uma cadeira de proteção para o seu bebê quando vai viajar. Precisa? Putz, não precisa, né? Então, tem que ter bom senso nisso aí, tem que ter bom senso nessas coisas. Então, eu tenho que ser meu fiscal, sabe? Eu tenho que fiscalizar aquilo que é de direito nosso, que é o nosso bem-estar, a segurança dentro de onde eu moro, dentro da sociedade. E a gente entra num cúmulo, né? Porque se você precisa ter uma lei, uma coisa que deveria ser uma educação básica para as pessoas, a pessoa deveria desenvolver essa consciência, é sinal que você está falhando como um todo no sistema social teu. Claro, né? claro. Porque, querendo ou não, o pai, ele tem que ser educado, né, para cuidar dos filhos. Isso é positivo, né? E hoje a gente infelizmente tem muita ideologia e coisas que não agregam tanto, ao invés de a gente ter esse lado que trabalha também, principalmente com a mente das pessoas, que é você educar as pessoas para serem seres humanos melhores. Sim, e essa educação vem de casa, tá? Muitas vezes agora nós temos muitos, como se chama? Muitos institutos, organizações que diz que os pais não podem mais educar seus filhos, né? Então, então você não pode, acho que nem olhar filho, né? Minha mãe olhava para mim e a gente já sabia o que era. Então, hoje você não pode olhar, enfim, dar umas palmadas, porque tem todo um procedimento que pode até te levar para prisão. Mas assim, aí, não aprendeu na escola? A escola não ensina educação. Aí a escola ensina a ciência, né? Português, matemática, geografia, enfim. Mas a educação e princípios vem de casa. Sim. Mas o Estado tem que dar esse suporte para a família, permitindo que a família tenha o poder total com seus filhos, a educar, né? Então, lógico e evidente, né? Um pai e uma mãe não se deve, hipótese nenhuma, espancar seus filhos, claro. Que é um crime. Que é um crime, é óbvio, né? Então, mas eu acredito que 99,9% dos pais, quando eles castigam seus filhos ou disciplinam, eles fazem por amor. Porque quando eles fazem isso, logo depois o amor é muito maior, vem chocolate, vem sorvete, né? Vem abraço, vem beijo, por quê? Para a comunidade, para lá fora, a rua, não espancar, né? Eu tenho essa confusão de instrução, que é o que a escola faz, com educação. Sim. Né? Que vem de casa. Sim. E é interessante que a gente tem um modelo no Japão que funciona muito bem. Muito e bem. as crianças, elas são realmente educadas, né? Vão lá e têm o papel na escola de fazer a limpeza, de cuidar do material, de cuidar da sala, de, né, realizar todas as atividades ali em prol da vida como uma sociedade. Sim. E a gente vê que aqui no Brasil, infelizmente, isso não é estimulado, né? Pelo contrário, é até reprimido. Sim. Você vê qualquer criança com uma atividade simples ali, não, é trabalho infantil, né? É claro que a gente não está falando de trabalhos que realmente extrapolam a capacidade da criança, que é carregar pedra, como a gente tinha antigamente, né? Mas hoje em dia tem atividades simples que ajudam nessa questão da educação,
né, que podem ser feitas de forma tranquila para a criança. E tá aprendendo. Está aprendendo, está desenvolvendo responsabilidade, está entendendo que realmente o pai e a mãe sofrem muitas das vezes para trazer ali a comida para o prato da criança, né? Então, eu acredito que as leis, elas deveriam também, os nossos políticos que fazem as leis, eles deveriam olhar esse cenário e repensar isso. Né? Principalmente nessa questão que você comentou ali, onde você não tem mais autoridade para chegar e ser firme como um filho. Né? Muitas das vezes, como você falou, o simples fato de chegar e olhar de uma forma diferente, reprovando alguma atitude, vai deixar traumatizado, poxa, fica complicado. Porque futuramente vai ser um adulto que não vai ter limite. Que não vai ter limite. Porque não aprendeu a ter limite. Ele não, muitas crianças, a gente vê que muitas vezes a criança nem sabe o que é limite. A gente vê nos mercados. Né? A criança chorando, e esperneando, e fazendo, e o pai não pode ter uma ação ali para reprimir aquilo, que senão é condenado, é isso e aquilo. Já chama o conselho tutelar e tal. Sim. E precisam mudar rapidinho, como se diz, rapidamente essa lei por causa disso, né? Porque você está educando cidadão, pessoas, né? Pessoas adultas, né? Para o futuro. E assim, falando do conselho tutelar, eu tenho uma amiga que foi repreender um filho dela e ele disse, eu vou chamar o conselho tutelar. E aí? Aí ela me ligou, o que eu faço? O que eu faço? Eu disse, olha, sente e conversa. Eu disse assim, olha, aqui dentro de casa, quem está dando de comer, cuidando de você sou eu. Então chama mesmo o conselho tutelar. Né? E a base do conselho tutelar é o seguinte, eles também serem bem instruídos, o que é a família, né? O que eles foram lá, quem são, como eles se comportam, antes de julgar, porque às vezes o conselho tutelar chega lá na casa da pessoa e já pega, não, a mãe ou o pai são os condenados, né? E na realidade não é. O conselho tutelar ele deveria dar um suporte para a família. Sim. E não ser mais um meio de repressão e punição aos pais. Eu vi uma gravação dos Estados Unidos e aí um menino, a mãe dele bateu nele, ele fez algo errado e ela bateu nele, né? Ela corrigiu ele lá, não sei o que foi, se foi com chinelo, enfim. E ele chamou a polícia, né? E a polícia chegou e perguntou, foi você que me chamou? Eu falei, sim, porque minha mãe me bateu. O policial disse assim, mas por que tua mãe te bateu? Parece que ele tinha pego algum dinheiro do coleguinha da escola, né? Aí a mãe dele ficou com medo, porque ele chamou, né? Ela achava que ia presa, aí o policial disse, vem aqui. Aí levou ele para um cantinho e falou para ele assim, ela te bateu? Bateu pouco. Porque se você fosse meu filho, eu te dava umas. Falou para ele, e é mesmo que da próxima quem ia bater era ele. E o menino voltou assim, está lá para dentro de casa, pronto. Então, todo esse pessoal dessa área deveria ser bem treinado, ter um conhecimento do que é a mente, sabe, dentro da psicanálise, né? Como eu vou tratar aquilo ali? Porque às vezes esse susto, assim, sabendo que tem consequência do seu ato, isso ajuda muito o cidadão, né? Toda escolha tem uma consequência. Sim. Então, todas boas escolhas, ela tem bênçãos, trazem bênção, mas escolhas têm consequência. Tanto que muitas das vezes as pessoas estão vendo o tapa, mas não veem o quanto que foi insistido para que a criança ficasse no caminho correto. Quanto que foi orientado, quanto que foi falado, né? Quanto que foi mostrado através de exemplos, através de histórias e tudo mais, para chegar no tapa. Então tem que ser analisado todo o histórico, porque a maioria dos pais, o pai jamais quer bater, o pai que ama o filho, ele jamais quer bater, ele usa isso como último recurso. É verdade. A grande maioria é assim. A gente sabe que isso tem desvio, como em tudo, né? E tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas. E como em tudo, a gente tem esses desvios. Mas a grande maioria sempre tenta educar de uma forma mais positiva e utiliza, infelizmente, o tapa como último recurso. Quando não tem mais o que fazer, acaba tendo que dar um tapa. Pois e... Como é que tá o nosso tempo aí, o pessoal aí do Bastidores? Tá. Você quer fazer um
Quer dar uma encerrada, falar um pouco aí, fazer um encerramento? Sim, eu só quero, assim, chamar a população para ter uma luz no entendimento. Nós estamos num um ano muito corrido, com muitas provações, muito desastre, muitas coisas ruins que afetam a nossa vida, a vida das pessoas, da família, da população. Próximo ano é um ano de eleição, que nós precisamos ter a luz divina, eu já falo isso, para olhar os bons candidatos que nós temos, pessoas que vai trazer bênçãos para nossas vidas, né? Então, para toda a comunidade. Então, é só isso que eu gostaria mesmo de deixar, sabe? Como na minha área profissional. Temos que ter saúde mental. Quando não se tem saúde mental, você fica um porre, como diz. Então, precisamos ter. E para ter essa saúde mental, nós precisamos ter bons governantes também. Com certeza. Então, ficamos por aqui, pessoal. Semana que vem tem mais. Até a próxima.